Boa tarde, professor. O nosso grupo vai falar de arguição de descumprimento de preceito fundamental. E ele é formado por Ana Lívia Menezes, Ana Isabelle, Isabel Nobre, Larissa Cristina, Paulo Vinícius, Gustavo Vilar Chagas, Cássio Rachoca e eu, Pedro Luiz. Meu nome é Cássio e o meu grupo ficou responsável por falar um pouco sobre a DPF, ou mais especificamente sobre o desenvolvimento histórico do controle de constitucionalidade e da lei da DPF. Em 1824, o controle ele era feito pelo Poder Legislativo. Em 1891 é que o Judiciário passa a ter essa atribuição. Através do controle difuso, os juízes estaduais e federais é que avaliavam, em primeiro grau, a compatibilidade ou não das normas. Bom, em 1934 passa a ser requisito a maioria absoluta para poder haver essa avaliação de constitucionalidade. E o Legislativo passa a ter uma função de suspender a execução de normas que foram consideradas inconstitucionais. Durante a vigência da Constituição de 1946, é realizada uma emenda constitucional, número 16, em que o PGR ganha uma atribuição de poder levar essa demanda de controle de constitucionalidade ao STF, principalmente nos casos de defesa a princípios sensíveis. Em 1970 ocorre um incidente onde o partido MDB leva uma demanda para o PGR e pede para que ele encaminhe para o STF, mas ele se nega, dizendo que seria uma faculdade dele enviar ou não. Depois, a jurisprudência acaba encaminhando no sentido de que aquilo seria um poder-dever, então ele deveria encaminhar. Por isso mesmo, na Constituição de 1988, passa a ter uma maior gama de agentes legitimados para tanto. O projeto de lei ele buscou levantar o questionamento da aplicação do controle de constitucionalidade durante a formulação das leis, buscou prezar pela separação dos poderes e buscou também um controle mais abstrato e concentrado. Quanto à questão dos vetos, pode ser dividido em três situações. O projeto de lei tentou criar uma maior abertura na legitimidade, que não seria muito necessário, tendo em vista que a própria SF já estabeleceu uma maior abertura quanto à legitimidade. O quórum para poder ocorrer o julgamento da DPF foi considerado oneroso demais e não foi aceito o cabimento da DPF para a interpretação ou aplicação do regimento interno das casas legislativas, justamente para manter a separação dos poderes. Quanto à serventia, a DPF ela tem a finalidade justamente de analisar a compatibilidade da Constituição com as normas estaduais, federais ou municipais, e elas não precisam ser necessariamente posteriores à Constituição, elas podem ser anteriores à Constituição. A DPF também ela busca resguardar os preceitos fundamentais que o Novelino vai exemplificar, como os princípios e garantias fundamentais, a forma federativa do Estado, preceitos que garantem a autonomia dos entes federativos e princípios constitucionais sensíveis. Olá, turma! Tudo bem? Eu me chamo Gustavo Vilar Chagas e eu irei apresentar o conceito e as espécies da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Começando pelo conceito, é a espécie de controle concentrado no Supremo Tribunal Federal, baseado na matriz austríaca delineada por Hans Kelsen, cujo objetivo é evitar ou reparar lesão a preceito fundamental da Constituição em virtude de ato do poder público ou controvérsia constitucional em relação à lei ou a ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive aqueles anteriores à Constituição. Um ponto importante: o que seriam os preceitos fundamentais? Bom, não tem uma definição legal, apenas em sede de jurisprudência e doutrina. Então, como compreendê-los? Os preceitos fundamentais são aquelas matérias típicas, fundantes do Estado e da sociedade alocadas na Constituição. Além disso, o ministro Edson Fachin
na ADPF 572, explicitou que compete ao Supremo Tribunal Federal o juízo acerca daquelas matérias que serão consideradas ou não como preceitos fundamentais, na ordem constitucional vigente. Assim, nós partiremos para as espécies. As espécies são duas e elas estão na Lei número 9.882 de 1999. A arguição incidental e a arguição autônoma. A arguição incidental é um processo de cunho objetivo. Sua origem está no controle difuso concreto, por meio da análise incidental de casos concretos, que, assim, um legitimado percebe que, em controle difuso, está sendo discutido uma controvérsia constitucional relevante sobre ato normativo que pode estar ferindo um preceito fundamental. Assim, ele ajuiza uma ADPF diretamente no Supremo Tribunal Federal para que seja emitido um posicionamento sobre a constitucionalidade ou não da espécie normativa. Em síntese, é uma espécie de antecipação de etapas até a Suprema Corte, desde que não tenha sido anteriormente julgada. Por fim, a arguição autônoma. A arguição autônoma trata-se de ação típica de controle abstrato, por via de ação. Ela é proposta diretamente em face do Supremo Tribunal Federal, independentemente de qualquer controvérsia. E a sua função precípua é evitar ou reparar lesão de preceito fundamental em virtude de ato do poder público, conforme nós podemos analisar no artigo 1º, caput, da Lei número 9.882. E assim eu finalizo a minha colaboração e passo a palavra para o Paulo, que irá falar sobre os legitimados e as condições de admissibilidade. Obrigado. Boa tarde, professor. Boa tarde, turma. Meu nome é Paulo Vinícius e eu vou falar sobre o objeto da ADPF. O objeto da ADPF basicamente são quais atos do poder público são passíveis de receber a ADPF, por assim dizer, e quais os requisitos necessários. Então, o objeto se desdobra em duas espécies, na ADPF autônoma e na ADPF incidental. A diferença crucial entre elas basicamente é a abrangência, porque a ADPF autônoma vai ser muito mais ampla que a incidental, já que essa aqui cabe a ADPF contra literalmente qualquer ato de qualquer um dos três poderes, seja ele executivo, legislativo ou judiciário. E aí sobre esses três atos cabe um pequeno aprofundamento aqui. O executivo com ato administrativo não tem aprofundamento, cabe a ADPF e pronto. No legislativo, cabe a ADPF contra qualquer ato normativo também, seja ele o primário, aquele da lei ordinária, lei complementar, ou secundário, como o decreto do presidente da República ou uma portaria ali de uma agência executiva, uma agência de fiscalização, né? E no que tange o ato judicial, o Bernardo Gonçalves, no livro dele, traz um pequeno debate, uma pequena ressalva. O quê? Para corrente minoritária, não cabe a ADPF para ato judicial. Só que para a corrente majoritária, que inclusive é o posicionamento dele, cabe perfeitamente a ADPF quando se trata de ato judicial. E o exemplo que ele traz é uma ADPF 548 do Distrito Federal, na qual teve voto de Gilmar Mendes. E aí ele traz dois exemplos lá de ato judicial que poderia ser o de DPF. O primeiro exemplo, e nesses dois é bom deixar claro, nesses dois exemplos de atos judiciais, eles ferem algum preceito fundamental, óbvio. E aí, o Gilmar diz que, no primeiro exemplo, um ato judicial na qual se funde, tem a base legal inexistente ou falsa, ou seja, caberia a DPF. E no segundo exemplo, um ato judicial na qual interprete erroneamente a Constituição Federal. E assim se dá a ADPF autônoma. Quanto à incidental, como eu falei para vocês na questão da abrangência, a incidental ela é mais restrita. Por quê? Porque ela é cabível tão somente contra ato normativo, seja ele primário ou secundário. Bom, passando aqui eu vou falar agora sobre os legitimados. Os legitimados estão lá no artigo 103 da Constituição Federal. Como consta aqui no slide, eu peço licença aqui para vocês para ler. Que são o Presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara, e aqui é importante ressaltar a mesa do Senado ou da Câmara, porque a do Congresso Nacional não possui legitimidade, porque só é taxativo,
a mesa da Assembleia Legislativa, de uma Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de um estado ou do Distrito Federal, o PGR, o Conselho Federal dos Advogados, da OAB, partido político com representação no Congresso. Essa representação se dá com um membro, pelo menos, ou na Câmara ou no Senado. E tem que ser no momento da ação, tá? Porque depois da ação, no decorrer dela, se o partido perde a representação, não há que se falar em arquivamento, a ação continua normalmente. E confederação sindical é uma entidade de classe de âmbito nacional. Para finalizar aqui, nesse rol de legitimados, eu só quero finalizar dizendo para vocês que tem uma subdivisão doutrinária dos legitimados universais e os legitimados não universais, que é basicamente o seguinte: os universais são aqueles que podem entrar sem qualquer pretexto, por assim dizer. Eles não precisam de pertinência temática, não precisam de interesse de agir. Com qualquer contexto ou objeto, eles podem entrar com a ADPF, porque eles são legitimados universais. São eles o Presidente da República, as duas mesas, o PGR, o Conselho Federal da OAB e o partido político. Os demais, mesa de uma assembleia ou lá da Câmara Legislativa do Distrito, o governador ou uma confederação sindical precisam de pertinência temática. Então, por exemplo, o sindicato de enfermagem não pode entrar no tema que envolve a OAB. Não há ali uma pertinência temática ao sindicato. Assim, eu encerro a minha parte de apresentação e passo agora a palavra para minha amiga Isabel Nobre continuar. Olá, turma. Meu nome é Isabel e eu vou continuar a explicação sobre o procedimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Depois que a ação é proposta diretamente no STF, a petição inicial vai ser encaminhada ao relator sorteado para o caso. E esse relator vai fazer o juízo de admissibilidade com base nos artigos 3º e 4º da Lei 9.882 de 1999, que é a lei da ADPF. Primeiro, ele vai analisar se os requisitos para o ajuizamento da ADPF estão presentes na petição inicial e depois ele vai analisar se o princípio da subsidiariedade está sendo respeitado. E o que é esse princípio? Basicamente, a ADPF ela é subsidiária em relação às outras ações, ou seja, ela só é cabível quando não tiver nenhum outro meio eficaz de resolver aquele problema. Ainda sobre o princípio da subsidiariedade, a ADPF número 72 fala que é possível que a ADPF seja convertida em ADI, caso se perceba posteriormente que era cabível naquela situação. Além do princípio da subsidiariedade, é possível também perceber nessa ADPF 72 os princípios da instrumentalidade e da economia processual. Depois da análise da petição inicial, a gente parte para a análise da medida cautelar, que pode ou não ser proposta. Então, se ela for proposta, ela tem que ter como fundamento o fumus boni iuris e o periculum in mora, e ela é concedida pelo Pleno do STF e por maioria absoluta. A maioria absoluta tem 3 exceções: casos de recesso, extrema urgência e perigo de lesão grave. E depois que essas exceções forem resolvidas, a medida cautelar pode ser analisada novamente. E os efeitos da medida cautelar, primeiro, são a suspensão do andamento dos processos que envolvem a lei ou o ato normativo objeto da DPF. No caso da DPF incidental, a medida cautelar também pode suspender os efeitos de decisões judiciais, salvo se já tiver ocorrido a coisa julgada. E nos casos de ADPF autônoma, a medida cautelar suspende o ato do poder público que possa estar ferindo ou vir a ferir o preceito fundamental da Constituição objeto da DPF. E também, por último, importante frisar sobre a medida cautelar, ela tem efeito erga omnes e vinculante. Depois de analisar a medida cautelar pelo Pleno do STF, o relator vai chamar aquela autoridade que produziu a lei ou ato normativo ou que praticou o ato que feriu o preceito fundamental para prestar informações. Além disso, se os interessados na DPF solicitarem, o relator pode autorizar sustentação oral e juntada de memoriais na DPF. Outra coisa que o relator pode solicitar são informações adicionais, por exemplo, de perito, especialistas, e também pode marcar audiências públicas. No entanto, é importante deixar claro que essas pessoas que forem ouvidas, os especialistas, peritos, não viram parte da ADPF. A ADPF é um processo objetivo, ou seja, sem partes e sem lide. Outra coisa sobre a ADPF é que é cabível amicus curiae na ADPF. No entanto, ele não tem legitimidade para pleitear medida cautelar. E só é possível se for demonstrado a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.
Depois do Ministério Público ser ouvido por meio do Procurador-Geral da República, nos casos que ele não tiver envolvido no ajuizamento da ADPF, o relator do caso vai mandar para os outros ministros o relatório e solicitar uma data para o julgamento da ADPF. Dando continuidade ao trabalho, falando agora da questão do julgamento, é necessário para isto 8 dos 12 ministros, ou seja, 2/3 deles. Isso está descrito no artigo 8º da Lei de número 9.882 do ano de 1999. Quanto à decisão, é necessário maioria absoluta. Falando agora dos requisitos para a DPF, é necessário indicar o ato, indicar o preceito fundamental violado e prová-lo, além do pedido. No que tange à DPF incidental, é necessária a demonstração da controvérsia judicial relevante. Falando agora nesses requisitos, demonstrando eles no caso concreto, podemos pegar a DPF 976, que fala dos moradores de rua. Ela indica que o preceito violado é a dignidade humana, que é violada através da negligência do poder público, principalmente as esferas do poder executivo. Dando continuidade à nossa discussão acerca da ADPF, eu vou falar sobre os efeitos que essa decisão possui. Bom, eles são, em regra, erga omnes, ou seja, oponíveis contra todos, são ex nunc, retroativos e são ainda vinculantes, o que significa dizer que eles vinculam todos os órgãos do poder público, mas também podem atingir particulares, mesmo que estes não façam parte ali da discussão da decisão. É interessante falar que existe uma peculiaridade com relação à ADPF incidental, porque essa espécie produz efeitos tanto endoprocessuais, vinculando as partes e o órgão julgador, mas também efeitos extraprocessuais, que é esse fato de ter essa eficácia erga omnes e também de ser vinculante. É sabido por nós que a ADPF ela pode ser instaurada com base em 2 tipos de atos. Esses atos podem ser lesivos do poder público contra algum preceito fundamental, mas também podem ser atos normativos. Então, com base nessa instauração perante esses 2 atos diferentes, a decisão final vai dispor coisas diferentes também. Então, em se tratando de um ato lesivo do poder público contra um preceito fundamental, a decisão vai declarar a ilegitimidade desse ato perante a nossa Constituição. Ao passo que, se for um ato normativo, existem 2 opções com base na disposição desse ato ao longo do tempo. Se esse ato for anterior à nossa Constituição, vai ser declarada a sua recepção ou não no nosso ordenamento atual, ao passo que, se for um ato posterior à nossa Constituição, ele vai ser enquadrado dentro daquelas hipóteses de controle concentrado via ADI ou via ADC. É interessante falar também que, excepcionalmente, os efeitos da ADPF eles podem ser ex nunc ou podem ser ainda modulados. Isso está disposto lá no artigo 11 da Lei 9.882 de 99, que é a lei da ADPF, e lá está disposto que o STF, por maioria de 2/3 dos seus membros, pode fazer com que esses efeitos sejam restringidos ou ainda que eles possam ser sentidos em algum momento posterior. E esse momento pode ser o trânsito em julgado ou pode ser ainda um momento que vai ser fixado pelo órgão, por conta de algum eventual interesse público ou ainda por motivos de segurança jurídica. E é interessante falar também que na decisão o STF deve fixar o modo com que o preceito fundamental ali discutido vai ser interpretado e aplicado dentro da nossa Constituição e também dispor sobre o provimento daquela decisão. Por fim, falando sobre recorribilidade, em regra, o que está disposto numa decisão de ADPF é irrecorrível, mas o STF vem entendendo nos últimos anos que cabem embargos declaratórios, mas o que está ali não pode ser objeto de ação rescisória. É importante falar ainda que, se o preceito fundamental ali discutido continuar sendo descumprido após aquela decisão, cabe o recurso da reclamação. Boa tarde, gente. Eu sou a Ana Lívia e vou finalizar o nosso estudo sobre a ADPF comentando um pouquinho sobre a ADPF 186, que foi julgada em 2009. Ela tem como arguente o Partido Democratas e como arguido a Universidade de Brasília, UNB, a Banca CESP e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNB. O partido tinha como objetivo principal declarar inconstitucional o sistema de cotas da universidade, o qual, segundo seu plano de metas, destinava 20% das vagas durante um prazo de 10 anos para estudantes negros e uma outra quantidade não especificada para os estudantes indígenas, também nesse mesmo intervalo de tempo. Dentre os argumentos principais trazidos pelo partido,
eles alegavam que esse sistema de cotas contrariava vários preceitos fundamentais, dentre eles previstos aí no slide, igualdade, dignidade da pessoa humana, repúdio ao racismo, meritocracia, direito universal à educação, dentre outros. Além disso, eles afirmavam que as políticas afirmativas no Brasil não eram necessárias e de que aqui ninguém era excluído da sociedade por conta de sua cor. E o principal era que eles eram contra, eles vedavam a justiça compensatória, porque eles alegavam que não poderia punir a população, a geração atual, por erros cometidos e preconceitos cometidos no passado. Além de que, numa sociedade extremamente miscigenada como é no Brasil, seria bastante complicado verificar quem realmente teria direito a essas políticas afirmativas, quem foi que sofreu esses danos no passado de discriminação. Em pedido de liminar, eles solicitaram que a CESP publicasse uma nova lista de aprovados, agora em que todos os estudantes estariam numa mesma lista, sem distinção de cotas. E também que fosse suspenso o período de matrículas dos estudantes que passaram no vestibular de 2009. O ministro Gilmar Mendes, que era o presidente do STF na época, ele indeferiu esse pedido de liminar por não considerar essa medida urgente e necessária. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o voto do relator, o ministro Ricardo Lewandowski. Desde já eu irei afirmar que todos os ministros unanimamente votaram pela improcedência da ADPF. O ministro Ricardo Lewandowski, ele concluiu nos seus estudos da ADPF de que atualmente o conceito de raça está muito mais ligado a uma questão histórico-social, a uma herança histórico-social, do que um conceito pseudocientífico. Então, para ele, enquanto houver essa discriminação, é necessário as políticas afirmativas. E ele concluiu também que o sistema de cotas no ANB tem como objetivo gerar uma pluralidade no ambiente acadêmico e que isso é benéfico não só para o estudante cotista que consegue entrar na universidade, mas também para a comunidade acadêmica como um todo, por ter contato com essa diversidade de tradições, pluralidade de pessoas. Outro ponto que ele toca é o fato de que essa porcentagem de 20% é extremamente razoável e proporcional, está dentro dos conformes, não é nada exacerbado. Outro ponto bastante importante que ele menciona é que as políticas afirmativas não foram feitas para serem eternas. Elas devem continuar existindo enquanto existir aquele empecilho que as criou. E é justamente isso que a UNB faz. Ela estabeleceu um prazo de 10 anos para que aquele sistema de cotas fosse revisto, para ver se ainda existe discriminação na sociedade brasileira, se deve majorar ou minorar essa quantidade, e por isso ele julgou improcedente o pedido do Partido Democratas, assim como os demais ministros. Olá, eu sou a Ana Isabelle e agora eu vou falar de mais um grande caso de ADPF que foi julgado no nosso país. Em 2012, o STF ele concluiu o julgamento da ADPF 54, proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, que questionava a constitucionalidade da interpretação dos artigos 124, 126 e 128 do Código Penal, relacionados aos crimes de aborto no contexto de gestantes de fetos anencéfalos. O relator, o ministro Marco Aurélio Mello, ele liderou uma maioria de 8 ministros que reconheceu a possibilidade de interrupção das gestantes nesses casos, considerando como uma conduta atípica e não configurando crime contra a vida. Os argumentos utilizados, eles foram pautados na inconstitucionalidade da omissão legislativa que ofendia a integridade física e psíquica da mulher, violando então o seu direito de privacidade e autonomia da vontade. O ministro relator, ele ressaltou que o feto anencéfalo ele não se tornará uma pessoa e, portanto, não se trata de vida em potencial, mas de morte segura. Essa decisão, ela representou um marco na interpretação do princípio da vontade individual, destacando o conflito entre normas do Código Penal e a Constituição. A ADPF, ela foi ajuizada em 2004 e durante 8 anos a discussão evoluiu até o plenário do STF. A Confederação, ela pleiteava que o tribunal reconhecesse a antecipação terapêutica de parto de feto anencéfalo como não configurando aborto, permitindo então que as gestantes elas exercessem esse direito sem a necessidade de uma autorização judicial. Vale ressaltar que o Brasil ele é o 4º país do mundo em número de partos de fetos com anencefalia, que é uma condição sem cura e em muitos casos os fetos eles não resistem à gestação. Antes dessa decisão, as gestantes que desejavam interromper a gravidez de fetos anencéfalos, elas enfrentavam a ausência de uma uniformização jurisprudencial
e tinham que recorrer individualmente ao Poder Judiciário. Os argumentos contrários, eles foram principalmente oriundos de setores, principalmente a Igreja Católica, que destacava o direito à vida do feto. Contudo, o voto do relator, ele sublinhou a inadmissibilidade de prevalecer o direito à vida de um feto sem chance de sobrevivência, em detrimento da dignidade da pessoa humana, liberdade, autonomia e privacidade, e principalmente a saúde da mãe. Uma decisão com eficácia erga omnes e efeito vinculante foi estabelecida, atestando então a atipicidade da conduta da interrupção de gravidez feto-anencefalo, e as decisões condenatórias anteriores também foram passíveis de revisão mediante o habeas corpus. Este caso ele não apenas reforça a importância do direito constitucional na proteção dos direitos individuais, mas também destaca como as decisões judiciais podem moldar e evoluir para atender as demandas da sociedade, especialmente quando se trata de questões éticas e direitos reprodutivos. Eu espero que vocês tenham aprendido muito aqui com a nossa aula e muito obrigada!